Olá, Bernardo, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso evento. Rômulo Lins de Jesus, boa tarde. Obrigado pela participação. Daniele Santos, Dani, boa tarde, seja bem-vinda. Karen Zarovni, seja bem-vinda. Nós abrimos a sala 2 minutinhos de antecedência para permitir que vocês já entrassem. O evento começará em 1 ou 2 minutos. Boa tarde a todos. Olá, Conrado. Boa tarde. Seja bem-vindo ao primeiro grande evento do grupo Obrigado, de Indústria Augusto. 4.0. Que bom Obrigado, tê-lo prazer estar conosco. aqui. Boa Obrigado. tarde, gente. Bom, são 15 horas em ponto. Vamos esperar apenas mais 1 minutinho, de modo que outras pessoas entrem na sala e assim a gente começa com um público um pouco maior. João Dumas, seja bem-vindo ao nosso evento. Obrigado pela participação, né? Fico feliz em tê-lo aqui. Rosemary Wisneski, seja bem-vinda. Manuel Rosa, seja bem-vindo, Manuel. Obrigado pela presença. Podemos esperar só mais 1 minutinho. Já começaremos. Murilo Mildenberg, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, são 15 horas e 2 minutos. Em respeito a todos aqueles que se conectaram no horário combinado, começaremos o webinar de número um deste grupo de intercâmbio de experiências em assuntos da indústria 4.0 e transformação digital. Eu me chamo Augusto Michels, eu sou gerente regional da Câmara Alemã do Paraná e eu os recepciono aqui com bastante alegria para este evento que tratará da jornada da transformação digital das organizações associadas à Câmara Alemã. Essa jornada hoje traz dois prestadores de serviço, um no campo da contabilidade, de maneira geral, assim colocando, e o outro no campo jurídico. Então, estas duas associadas compartilharão suas experiências, esperando que os ensinamentos, as práticas, as ações que elas executam ao longo de suas jornadas profissionais sejam úteis a todos vocês. Bom, eu repito que o evento hoje traz como título a digitalização ou digitalizando o futuro, a jornada da transformação digital em serviços contábeis e jurídicos. Nós temos três palestrantes, três especialistas que compartilharão suas experiências. Vou apresentá-las agora. A primeira se chama Adriana Brodbeck, ela é diretora na MUR CWB aqui em Curitiba.
sendo responsável pela construção de relacionamentos e desenvolvimento de produtos e mercado. Nossa segunda palestrante é Júlia Dumont Petri, advogada associada na Santiago Bega Petri Advocacia. E por fim, mas não menos importante, a Raquel Melnick Oresten, advogada associada na Santiago Bega Petri Advocacia. Uma instrução prática que eu compartilho com vocês é a seguinte: nós temos previstas 2 horas para este evento. Naturalmente, ele poderá ser encerrado um pouco antes, uma vez que, se todas terminarem, né, as suas apresentações e não houverem perguntas, a gente encerra um pouquinho antes. Mas o que eu gostaria de sugerir a vocês, participantes, né, que estão aqui nos ouvindo, é que mandem perguntas, façam as interações por meio do Q&A, Question and Answer, que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. À medida que eu for recebendo as perguntas, eu seleciono e depois eu repasso para as palestrantes. E as palestras acontecerão de maneira sucessiva. Então, a Adriana começa, a Júlia vem e, na sequência, a Raquel. Então, elas farão as suas falas sem intervalo, e daí no final a gente reserva uns 20 a 30 minutos para essa sessão de perguntas e respostas, tá bom? Bom, e passadas essas instruções práticas, nós da Câmara Alemã gostaríamos de agradecer ao apoio, ao patrocínio que as empresas associadas nos dão neste ano de 2025. Começando pelos patrocinadores masters da HK Paraná, que são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa, a Intelecto, a Lapinha e a Miara Schwartz Tomaszewski. A esses patrocinadores masters, o nosso muito obrigado. E também agradecemos especialmente aos patrocinadores deste grupo de intercâmbio de experiências em indústria 4.0 e transformação digital, que são Lix Attorneys e a OKE do Brasil. Prestados os agradecimentos, eu desejo a todos vocês um excelente evento e passo agora a palavra a Adriana Brodbeck. Bom evento a todos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A ideia é fazermos uma conversa da nossa experiência, né? Como bem o Augusto falou. Eu tenho um material para compartilhar, então vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver aqui. Share. Acho que agora todos conseguem ver, certo? Certo? Dá para colocar apenas no modo apresentação, Adri. Já apertei aqui, vamos ver se vai. Aí, acho que foi, né? Sim. Vamos lá. Então, o painel aqui que eu vou apresentar inicialmente é introduzindo a inovação no nosso ecossistema aqui na Múrcia WB, né? Como é que aconteceu isso e ainda está acontecendo, né? Então, para que vocês entendam um pouquinho o andamento aqui da nossa transformação, né? Vou explicar um pouquinho o que a gente faz. Então, nós participamos aqui de uma rede internacional de auditoria, consultoria, BPO, tributos e legal services ligado a essas atividades, né? Uma rede internacional. Estamos mundialmente, né? Com 37 mil profissionais ao redor do mundo, 550 escritórios em 114 países. Nossa rede tem 117 anos de credibilidade e atualmente somos a 10ª empresa de auditoria e contabilidade no ranking global. No Paraná temos 2 escritórios, um aqui em Curitiba, há mais de 21 anos já, e em Londrina desde 2018. Tá? Como foi, né? Como surgiu a necessidade do início da nossa jornada, né? Então vamos lá. Primeiramente, né, o que significa transformação digital dentro da contabilidade e da auditoria? A transformação representa, na verdade, uma mudança estratégica de como atuar no mercado, como atuar e interagir com os clientes, né? Então, usando essas tecnologias para aumentar nossa eficiência, precisão e o valor agregado ao que a gente entrega para os nossos clientes. Mas isso vai muito além do que só utilizar softwares e tecnologias, né? Isso também é uma mudança cultural de processos e do próprio modelo do nosso negócio, certo? Então,
onde nós atuamos? Nós atuamos na terceirização de rotinas de impacto dentro das empresas, onde tem o maior volume quase de informação, né? O financeiro, folha de pagamento, toda a parte de emissão de notas, recepção de notas. Então, são muitos dados combinados. Então, o uso da inteligência artificial e de outras tecnologias para a MUR-CWB, né, representa automatizar processos, integrar sistemas, digitalizar documentos, né, e armazená-los em nuvem também, em razão da quantidade de dados e também da agilidade que esse tipo de utilização pode trazer, né? Então, aqui internamente, qual foi o primeiro pensamento que tivemos, né, em relação a isso? Quais são os benefícios disso para nós, né, como negócio? Então, nós, como negócio, né, agimos aqui para a transformação, para ter um BPO e uma auditoria mais seguros e ágeis, né? Em que sentido? Aumento de volume de dados, né, podem ocorrer em maiores erros manuais. Então, nossa preocupação era justamente reduzir esses erros, né, mitigar esses erros manuais. Ao mesmo tempo, aumentar a produtividade do nosso time, com essa segurança também, né? Ter a tomada de decisão mais estratégica e baseada em dados que a gente conseguisse construir e manter historicamente, né? E aqui eu falo não da tomada de decisão lá do resultado que entregamos ao cliente, a nossa própria tomada de decisão, né? Saber, muitas vezes, qual é o cliente mais rentável, qual é o cliente que está com uma necessidade específica, qual colaborador que tem uma necessidade específica de treinamento, enfim, né? Então, nossa tomada de decisão também mais estratégica. A maior segurança da informação e conformidade fiscal, então, trabalhamos com dados super sensíveis e a preocupação com essa questão de compartilhar esses dados e como fazer isso também era alguma coisa que nos tirava o sono, né? Então, a gente a, ansiava pelas tecnologias que pudessem nos trazer essa segurança, né? E, por fim, logicamente, combinando tudo isso, a melhor experiência do cliente aqui com o nosso escritório. Quais as tecnologias que nós já iniciamos, então, aqui? Começando isso alguns anos atrás, né? Logicamente, já existiam sistemas e tudo, mas mais precisamente aí, um pouco antes da época da pandemia, né? Nós começamos a trabalhar mais dis- distanciados uns dos outros, e isso ficou, essa necessidade acabou ficando muito mais latente, né? Então, hoje, nós temos implementado aqui dentro do nosso escritório tecnologias que nós chamamos, né, RPA, que é automação de processos robóticos. Então, não temos nenhum robozinho sentado aqui, mas temos robozinhos dentro dos nossos sistemas e das nossas máquinas que buscam a informação onde nós determinamos, seja no banco do cliente, seja lá na Receita Federal para buscar uma nota fiscal, né? Então, esses robôs fazem automaticamente esses processos que antes eram feitos através de, de trânsito físico de documentação, né? Temos a tecnologia OCR, que para a gente é uma revolução, para quem é de empresa de contabilidade, ou mesmo jurídico, né? Às vezes você precisa fazer a busca de dados em imagens de PDF, né? Porque nem todos os layouts são exatamente importáveis ainda, né? Então, essa tecnologia OCR é uma tecnologia que lê a imagem e captura aqueles dados que a gente pré-determinou que ela traga. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, em notas de serviço, né? Que cada prefeitura tem o seu layout, então nós dizemos que dados nós queremos que a ferramenta capture. Ela captura isso dentro de um grupo de documentos lá que tem essas imagens, transforma isso em planilhas e assim essas planilhas são automaticamente alimentadas dentro do sistema, né? Então a gente elimina vários processos manuais, e tempo de trabalho. Plataformas contábeis em nuvem, que trouxe para a gente, assim, principalmente ali, né, na questão do home office, né, o acesso mais fácil dos colaboradores ao sistema, né, em qualquer momento que eles precisam, em qualquer lugar que eles precisam, e também nos proporciona
que o nosso cliente acesse também a informação que ele precisa, porque nós damos esse acesso a ele também, né? Então, isso fica bem mais ágil. Temos também o Power BI, né? Que dessas 5 ferramentas, talvez é a que atualmente a gente ainda menos usa, né? Em função de várias adaptações necessárias e até em função de treinamento de time mesmo. Mas já usamos ela timidamente para alguns aspectos, principalmente relacionados à auditoria também. E a inteligência artificial para análise preditiva e conformidade fiscal, que seria isso? Temos sistemas inteligentes que cruzam declarações, né? Então, hoje em dia, a declaração, a informação fiscal dos clientes, informação de departamento pessoal, isso diariamente vai sendo alimentado nas bases da Receita, né? E assim, eu tenho declarações diferentes que dizem, por vezes, as mesmas informações. E como eu vou saber se todas elas estão coerentes entre si, né? Então, eu teria que ter muitas horas dedicadas de colaboradores analisando essas declarações para que a gente tenha certeza de que isso tudo está preenchido corretamente, né? Por mais que hoje os sistemas já bem parametrizados já tragam essa segurança, né? Mas mesmo assim, a inteligência artificial vem para suprir, tirar essas horas de trabalho aí, eventualmente, e já fazer esse confronto de forma automática. Então, essas são as 5 tecnologias que nós temos aqui dentro hoje do escritório e que já estão sendo utilizadas pelos nossos colaboradores, por mim, pelos meus sócios, enfim. Quais foram os impactos que nós sentimos, né, aqui dentro, quando nós vamos fazer, né? Decidimos fazer e começamos a fazer realmente, né? Primeiro de tudo, a equipe, né? Então, redefinição de papéis. Então, as pessoas se veem operacionais e, de repente, começam a ter que ser mais consultivas, né? Isso tem 2 aspectos. Tem aquela pessoa que gosta desse movimento, né? E aí ela anseia por aquilo realmente, faz acontecer para que aquilo aconteça e que ela realmente vire consultiva, mas tem aquela pessoa que não, que ela não quer largar o operacional, porque ela tem medo da tecnologia ou porque ela acha que não vai conseguir aderir à tecnologia. E aí a gente tem o segundo impacto, que é a necessidade dessa capacitação, né? Nós precisamos trazer essa pessoa para junto, não perca o medo, né? Vamos treinar, treinar, treinar. Uns têm mais facilidade com tecnologia do que outros, isso é comum, isso é do ser humano, né? Mas isso realmente mexe muito com o time e com até o nível de desenvolvimento de cada um, de cada profissional que quer para si também, né? Enfim. Então, esse é um impacto bastante grande que nós sentimos aqui dentro. A interação e a sinergia entre as áreas, né? Então, toda empresa de contabilidade, auditoria, né, tem áreas bem específicas, fiscal, contábil, departamento pessoal, parte societária, para a parte de auditoria em si, e com a integração, as coisas dentro de um bloco só de informação, dentro de um sistema, o input em um departamento vai resultar lá no final em outro departamento. Se você identifica uma falha só lá no final, quem tem que corrigir é quem deu o input inicial, né? Aí aqui você tem que também aprender a lidar um pouquinho com egos, lidar com um pouquinho de conflitos, até que esses processos entrem na normalidade e que as pessoas entendam que é assim que funciona e que realmente não é uma questão de ego, é uma questão de processo. O processo precisa ser aperfeiçoado, entendido, seguido para que todos tenham um resultado comum, né? E, por fim, o foco em análise e relacionamento com o cliente, né? Nós, voltando um pouquinho também à questão da pandemia, quando nós nos distanciamos um pouco, né? Automaticamente, muitos clientes deixaram de vir até o escritório, que vinham rotineiramente. E passaram a se comunicar de outra forma, ou através de reuniões virtuais, ou através do próprio WhatsApp, né? E aí a gente acabou tendo que criar mecanismos de comunicação com esses clientes que trouxesse segurança de dados, né? Que às vezes você via lá que o cliente mandava informações ali de funcionário, atestado e tal, pelo WhatsApp pessoal, às vezes do meu colaborador, isso
imagine, né? Então a gente também teve que ter esse foco de como vamos fazer, como vamos organizar, que ferramenta utilizar para organizar essa comunicação que acabou sendo assim meio que truncada lá no início, né? O relacionamento com o cliente acabou sendo muito mais dinâmico, porque às vezes se o cliente queria discutir um assunto comigo, ele ia, semana que vem eu vou lá tomar um café com você, enfim. Agora é muito mais rápido, ele já discute aqui no WhatsApp e isso já se resolve, não se espera mais uma semana. Então, assim, nós estamos sendo demandados cada vez mais pelos clientes, né, em consultas, assim, e isso a gente precisa também organizar para que não saia do controle, nenhum cliente fique sem resposta. Então, tudo isso teve esse impacto aí que a gente viu, e esses impactos todos a gente precisa minimizar através dos treinamentos e da adesão cada vez maior a outras tecnologias que também vêm organizar tudo isso, né? Agora falando dos principais desafios, né, que encontramos para durante esse processo, né? Então, primeiro, quando decidimos, vamos colocar, adquirir tal software, porque precisamos agilizar os processos, reduzir tempo, enfim, né? Mas e o medo de mudar? Será que vai dar certo? Será que isso é seguro, né? Será que as pessoas vão conseguir usar? Será que vai dar certo com o nosso sistema? Né? Como é que a gente vai trabalhar sem o modus operandi que a gente tinha anteriormente, né? Então, esse foi um pensamento, que esse é um pensamento que eu acredito que seja muito mais da autogestão, realmente, de definir, né, que é o tom do topo, como a gente sempre diz, né? Você tem que estar primeiro certo daquilo que você quer para sua organização e depois você traz isso para o time, né? Feito isso, nós fomos para a parte financeira, que também é um ponto muito importante a ser observado, né? E quando a gente fala de comprar alguma tecnologia, não é só a tecnologia em si, com ela, você precisa das licenças para ela, mas você também precisa dar treinamento para o time, você precisa muitas vezes contratar mais pessoas, você precisa também adaptar equipamentos, porque se você coloca, por exemplo, um sistema que você vai rodar um OCR dentro da máquina, ela tem que suportar aquele sistema, né? Então, assim, é um todo, é um investimento que não é só a tecnologia em si, traz muita coisa junto, né? Feito esse, ok, vamos investir, né? A gente também pensa na segurança, né? Então, assim, vamos para a nuvem, né? Nós estamos trabalhando em nuvem há cerca de 2 anos e meio, e foi muito pensado. Demoramos uns 6 meses, até tínhamos tomado a decisão, voltamos atrás, esperamos mais 6 meses, amadurecemos um pouco mais, porque assim, nós já tínhamos presenciado o sequestro de dados de 2 clientes, né, que foi bem complicado. Então, assim, a gente bota tudo na balança, né? Por outro lado, nós estávamos enfrentando um problema bastante grande, que era essa mudança cultural da comunicação dos clientes para conosco, muito através de celular, de WhatsApp. E com a LGPD, nós sentimos uma fragilidade muito grande ali, né, do envio de informações por ali. E não tinha muito como frear isso do cliente, né? Então, foi um passo que nós demos para isso, para que a gente pudesse alcançar realmente a segurança, né? Inclusive a MUR, né, a Rede Mundial MUR, ela nos obriga a fazer testes cibernéticos, enfim, para que a gente garanta realmente essa qualidade ao cliente, né? E, e com isso, assim, hoje eu posso dizer que em termos de segurança, né, o departamento hoje que nós temos nível de comunicação com o cliente, assim, bastante segurança de dados também, é o departamento pessoal, que foi a nossa menina dos olhos aqui, que é um departamento que eu posso dizer que está, assim, em termos de 85% já digitalizado. Agora, vamos partir para uma outra etapa, que é mais a automação de cálculos e de processos dentro do departamento. Mas hoje, realmente, todo o envio de dados, seja pelo cliente ou seja pelo colaborador do cliente, é feito de forma
protocolar, segura, individual e só cai para quem realmente tem que receber aquela informação, né? E o próprio colaborador do nosso cliente recebe o seu olerite, faz sua solicitação de documento de uma forma totalmente segura e só ele recebe a informação que ele está solicitando. Então, isso realmente trouxe para a gente, assim, hoje é a nossa menina dos olhos, né? Essa questão do departamento pessoal. E por último, né, o último desafio é a compliance, né? A gente precisa realmente ter essas ferramentas de controle para a segurança dos dados que nós fornecemos para a Receita em relação às informações de nossos clientes. Então, esse passo a mais dos sistemas do ZARE é realmente essa necessidade, não é nem um algo a mais, é um algo necessário, inerente ao nosso trabalho. Então, esses foram os desafios aí que tivemos no processo de implementação de tudo isso. Agora, o que já estamos usando, né, e os resultados que temos, né? Então, como eu já comuniquei, né, a comunicação aqui mudou muito. Nós temos um processo de comunicação com os clientes que vem sendo implementado e melhorado a cada vez, mas a gente consegue rastrear, consigo saber tempo de espera do cliente, da demanda dele, então isso realmente melhorou bastante, né? A automação, já temos automação em todos os departamentos, né? Fiscal, contábil, departamento pessoal, então eliminamos grande parte da digitação. Temos algumas resistências de alguns clientes realmente ainda que eles não se sentem seguros no uso de algumas tecnologias, mas a gente aos poucos tem conseguido reverter essas resistências e mostrado a segurança, né? Que não é fácil, não é só a gente querer, o cliente também tem que aderir, né? Então, assim, a automação para a gente eliminou grande parte do trabalho realmente manual que tínhamos, né? Nós também conseguimos melhorar, implementar, né, avaliações mais consistentes dos nossos próprios colaboradores e dos nossos processos internos, né? Então, hoje eu consigo mensurar por que uma tarefa leva mais tempo do que outra no mesmo cliente, né? Se é a demanda do cliente, se é o profissional, se eu preciso treinar ele de forma diferente. Então, a própria revisão e a própria avaliação do profissional ficou com bases muito mais sólidas para que seja aplicada, né? Em função desses dashboards que a gente tem de acompanhamento de todas as tarefas diárias dos colaboradores, né? Isso é uma outra menina dos olhos também nossa. E a consultoria, que nós prestamos muito aqui para o cliente, né? Então, o cliente tem dúvidas, quer expandir o negócio, quer saber uma ou outra coisa específica da sua área ou do seu negócio em si, parte tributária. Então, a gente tem usado muito a inteligência artificial para compilar dados, resumir, né, trabalhos e combinar opiniões, né? E aqui uma ressalva, né? Eu sou usuária diária do chat também, gosto muito, ajuda muito o meu dia, mas ele não pode ser usado de forma autônoma, assim, né? Ele traz várias inconsistências. Então, assim, eu vejo que você ensina ele mesmo assim, ele ainda demora a aprender o que você quer, mas ajuda muito, né? Ajuda muito, mas precisa ter todo um acompanhamento realmente técnico da pessoa para que possa ser liberado isso para o cliente, né? Porque não tem como você colocar a consulta do cliente ali e entregar o que o chat te devolve, porque não vai estar condizente, né? Então, ele auxilia, mas ele não tira a tua responsabilidade da resposta em si, do trabalho em si, né? Por último, o que que a gente ainda busca avançar, né? Então, nos nossos dois grandes negócios, né, auditoria e BPO, na auditoria, nós temos três targets nossos aqui, de inteligência e de tecnologias, né? Que são análise automatizada de lançamentos. Nós já fazemos isso com um determinado software, uma determinada inteligência, mas existem algumas melhores no mercado que nós vamos buscar ainda. Então, ele pega uma massa de dados do cliente de auditoria e detecta padrões atípicos, né, de lançamento, coisas que estão fora do lugar, feitas fora do horário habitual,
Então, já traz diretamente o que está fora do rumo ali, mais ou menos, para o auditor fazer análise específica naqueles casos, né? Assistentes virtuais e chatbots também muito interessante, porque apoia o auditor no que diz respeito ali a ele, eu preciso enquadrar tal operação de um cliente no CPC, me dê sua opinião, então ele vai conversar ali com esse assistente para que isso é, possa desenvolver ainda mais o conhecimento dele e ele ter uma visão melhorada aí do que ele tem que aplicar, né? E as outras inteligências também dedicadas a reduzir a amostragem que os auditores precisam fazer e calcular melhor a materialidade com base em alguns métodos já mais modernos, com base no risco da entidade, dispersão de valores, cálculos mais avançados do que hoje habitualmente a gente faz. Então, essas são as 3 ferramentas de auditoria que nós estamos buscando aí no mercado para implementar nos próximos tempos. E em relação ao BPO, nós ainda vamos avançar na reconciliação de saldos de contas correntes, então a ideia é buscar diretamente do banco, sem nem passar pelo cliente, né? Todos os lançamentos financeiros, aprimorar ainda mais a validação automática de outras obrigações acessórias, combinando com as que a gente já tem, ensinar o sistema através de uma inteligência artificial, né, historicamente, como ele deve classificar as notas fiscais, tanto de entrada como de saída. E por último, né, esse aqui é a menina dos olhos dos clientes, é ter um dashboard de indicadores contábeis para o cliente, como resultado de tudo isso. Então, esses são as tecnologias ainda que nós estamos buscando aqui no escritório para implementar futuramente. Então, como um resumo geral, né, para a gente aqui, a transformação digital é um caminho sem volta e também é um caminho sem fim, né, porque não se atinge o final nunca, as coisas sempre continuam em evolução, né, mas se a gente quer continuar sendo competitivo e atender bem o mercado, com o volume de dados que nós temos hoje em dia, a gente não tem como não caminhar lado a lado com ela. E, assim, permitindo que a gente use com mais inteligência as nossas expertises, né, profissionais, e fortaleça o nosso mercado contábil aí, que é tão importante para todos, né, principalmente agora em períodos, inclusive, de reforma tributária. Então é isso, pessoal. Eu fico à disposição no final, se alguém tiver alguma dúvida, e agradeço muito a todos. Passo a palavra agora para a Júlia Petri. Deixa eu parar minha apresentação. Prontinho. Obrigada, Adriana. Obrigada pela tua apresentação. Eu gostaria também de agradecer à Câmara Brasil-Alemanha do Paraná e a organização desse evento aqui na pessoa do Augusto, que esteve acompanhando desde o começo, desde o convite meu e da Raquel para participar desse evento até hoje, o dia do evento, sempre muito prestativo, muito querido. Obrigada, Augusto. Obrigada a todo o pessoal da organização. Bom, como eu já fui apresentada pelo Augusto, inclusive, meu nome é Júlia, eu sou advogada aqui no Santiago Beg e Petri Advocacia, junto com a Raquel, e aqui no escritório a gente trabalha, a gente é da área trabalhista, né? Atendemos mais empresas, então fazemos trabalhista empresarial. Então, inevitavelmente, aqui a nossa fala parte desse lugar e da nossa experiência enquanto advogadas trabalhistas empresariais, né? O que não impede também que a gente discuta e reflita a respeito da prestação de serviços jurídicos em outras áreas do direito, né, como nas áreas consultivas ou de outras matérias, mas aqui eu gostaria também de fazer esse comentário inicial para que vocês que estão ouvindo também entendam da onde que a gente fala, né? Bom, então, partindo inicialmente para uma questão de contexto mesmo, né? O que que é a gente falar dessa digitalização da prestação de serviços no direito hoje em dia? Eu acho que o direito, ele sempre foi visto de uma maneira bastante tradicionalista, bastante burocrática, né? Que sempre envolveu muita papelada, enfim, muito documento, ritos muitas vezes lentos.
e sempre foi associado, então, com essa burocracia exacerbada que hoje em dia já não condiz mais com o que o cliente quer quando ele busca a contratação de um serviço jurídico, né? Então, nos últimos anos, eu acho muito interessante estar aqui com a Raquel falando sobre isso com vocês, porque eu e a Raquel, a gente trabalha juntas há pelo menos 7 anos aqui no mesmo escritório. E nesses últimos 7 anos a gente acompanhou muito de perto essa mudança, né? A implementação de sistemas, a mudança do processo físico para o digital, enfim, a gente passou por muita coisa, assim. Então, acho muito interessante que a gente possa estar aqui falando sobre isso para vocês. E foi justamente nesses últimos 7 anos aqui dentro do escritório que a gente percebeu essas novas demandas dos nossos clientes, no sentido de que exige-se hoje em dia respostas mais ágeis, né, uma transparência maior com relação às estratégias que são adotadas, uma personalização muito maior do serviço também. Então, um cliente busca não simplesmente aquele trabalho tradicional, doutrinário do direito, mas ele também quer um serviço personalizado no sentido de que a gente entenda uma realidade específica daquela empresa e qual que o entendimento específico dos tribunais a respeito desse campo, né, da atuação econômica dessa empresa, enfim. E é nesse contexto, né, dessas novas exigências do cliente e ao mesmo tempo do desenvolvimento dessas novas tecnologias, que esses dois caminhos se cruzam, né, para que a gente possa então começar a falar sobre a digitalização do nosso serviço como prestador de serviço jurídico, como advogado e escritório de advocacia. Então, para que a gente possa atender essas novas demandas, a gente se utiliza dessas ferramentas que também têm se desenvolvido bastante nos últimos anos. E aqui a gente pretende trazer na nossa fala algumas ferramentas específicas para essa área de prestação de serviço e também compartilhar algumas experiências boas e algumas experiências não tão boas que a gente teve nesse aspecto. Então, quando a gente fala dessa transformação digital no setor jurídico, é importante também a gente ressaltar aqui que a gente não está falando só da questão da digitalização de processos, então da passagem do processo físico para o processo digital, ProJude, PJE, enfim, mas de uma questão de repensar todo um modelo de negócio jurídico e de forma de prestação de serviços enquanto escritório de advocacia. Então, não são ferramentas que o tribunal vai determinar que a gente use, mas também ferramentas auxiliares para que a nossa prestação de serviço perante esse tribunal e também na parte administrativa, vamos dizer assim, da carteira desse cliente é, enfim, que a gente consiga tornar esse trabalho mais eficiente. Então, a partir disso, a gente vai integrar a tecnologia, a cultura dessa empresa, né, que ela traz essas demandas para a gente, os processos judiciais e também a questão da estratégia que vai ser adotada na condução desses processos, dessa carteira como um todo. Alguns exemplos práticos dessas inovações tecnológicas nos cuidados dessas carteiras de processos são, por exemplo, alguns sistemas de gestão jurídica, né? Que esses são os sistemas basicamente onde a gente vai reunir todos os processos daquele cliente e ter o levantamento de informações de maneira muito mais prática do que simplesmente a consulta individual de cada um deles, né? Esses sistemas de gestão jurídica não são grandes inovações, eles já estão aí faz algum tempo no mercado, mas eles estão a cada ano se atualizando e eventualmente surgindo novos sistemas também com novos recursos. Por exemplo, existe o CPJ, o ELO, o Spider, o ProJuris, o Legal One, são alguns desses sistemas que a gente mais vê sendo adotados por empresas que têm que gerir essa carteira um pouco maior de processos trabalhistas, né? E alguns desses sistemas de gestão jurídica, além da gestão dos processos, tem alguns recursos diferenciados, como, por exemplo, a geração automática de peças processuais. O ProJuris faz isso, por exemplo, você consegue programar um modelo de petição específica e gerar automaticamente e a partir do sistema, enfim, tem algumas ferramentas diferenciadas nesse sentido.
Outro exemplo prático da adoção de novas tecnologias na prestação de serviços jurídicos são alguns sistemas que fazem protocolos automáticos nos tribunais. Então, isso enfim, né, em parte do nosso dia a dia, como advogado de contencioso, fazer protocolo, né? E existem alguns robozinhos hoje em dia que também alguns escritórios contratam para que faça esses protocolos de forma automática. Isso também, em tese, evita mais erros, né? E evita também a perda de prazos, que eu acho que na cabeça de qualquer advogado que trabalha com contencioso, esse é o maior medo e o pior terror do advogado, né? Perder um prazo e chegar atrasado na audiência. Então, essa tecnologia funciona também nesse sentido para ajudar a gente a evitar esses erros na prestação de serviço. Além desses sistemas de protocolo automático, existe também alguns programas de Big Data e jurimetria. E esses aqui eu acho muito interessante, porque eles servem para basicamente você embasar o teu posicionamento e a estratégia que você vai adotar em determinado processo. Então, você consegue fazer um levantamento de dados e de estatísticas judiciais, de, por exemplo, como que determinado tribunal entende tal matéria, quais são os fundamentos adotados por cada tribunal a respeito desse objeto, e assim você consegue traçar uma estratégia a ser adotada naquele processo ou para aquele cliente específico de forma muito mais personalizada, né? Então você consegue adaptar a realidade daquele teu cliente ao entendimento de um tribunal específico, consegue fazer também a avaliação dos riscos do processo, que isso é uma coisa que hoje em dia os clientes demandam bastante também, né? A avaliação de riscos de cada ação judicial. Se o risco é provável, possível ou remoto, enfim, para fins de provisionamento, para a empresa se programar financeiramente com custos que eventualmente venham desses processos. Então, essas ferramentas de jurimetria e Big Data são muito interessantes nesse sentido, tanto do ponto de vista do escritório, que pode alinhar a estratégia de acordo com a realidade dos tribunais naquele momento, tanto para a empresa, que também consegue receber essa apuração dos riscos de maneira mais aproximada da realidade, né? Porque quando a gente faz essa avaliação de riscos, a gente tenta fazer isso da maneira mais objetiva possível, mas no direito ele não é uma ciência exata. Então a gente está sempre sujeito a uma parcela de subjetividade que seja do julgador, e quando a gente utiliza essas ferramentas de jurimetria, a gente consegue se aproximar um pouco mais do que é a realidade, né? O que é a realidade, como os tribunais de fato entendem aquela matéria, como a subjetividade daqueles julgadores alcança essa matéria, e assim a gente consegue entregar um resultado para o cliente mais próximo da realidade. Além disso, e o último exemplo prático aqui que eu pretendo dar na minha parcela de fala é com relação ao sistema de nuvens, né? E a possibilidade de mobilidade na prestação de serviços jurídicos. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente consegue expandir o serviço do escritório para muito mais localidades do que antigamente era feito, né? Porque, por óbvio, para você conseguir fazer um protocolo físico, você tinha que ter um escritório físico naquela cidade, ou quando muito se deslocar até outra cidade para ter que fazer esse protocolo. Hoje em dia não, né? A gente tem a possibilidade, inclusive existem diversos escritórios 100% digitais hoje em dia que prestam serviço dessa maneira. E isso também é interessante não só para o escritório, que pode ampliar a área de atendimento ao cliente, né? Pode ampliar a sua rede de clientes a partir disso, mas também para o próprio cliente, que pode receber um atendimento unificado daquele escritório em todas as localidades onde ele tem atividades, por exemplo. Então, essa é uma vantagem também da tecnologia que a gente vê na prestação de serviços jurídicos, e que, enfim, pode agregar bastante valor aí tanto para quem presta esse serviço quanto para quem recebe, né? Então, com isso, eu termino a minha parcela de fala aqui e passo a palavra para a Raquel, minha colega, que vai continuar falando a respeito, da implementação desses recursos no dia a dia do escritório. Obrigada, Júlia.
Obrigada também ao Augusto, né, que, como disse a Júlia, nos auxiliou bastante aqui para que a gente conseguisse dar essa palestra. E, como a Júlia disse, agora na minha parcela de fala eu vou falar um pouquinho sobre como a gente implementa, né, essas tecnologias digitais no nosso escritório e também como é interessante a gente pensar em implementar em outros ambientes, né? Então, o primeiro ponto seria realizar um diagnóstico, né? O que seria esse diagnóstico? Verificar aonde que a equipe está nesse momento, né? O que é interessante a gente mudar. Então, por que a gente estaria buscando uma tecnologia digital? Seria para automatizar determinada situação? Seria para agilizar a entrega? Então, verificar o que é interessante para a gente contratar algum tipo de tecnologia, né? Para que essa tecnologia ela não vire só uma distração, mas de que ela realmente complemente a equipe, né? Então, verificar também qual é o perfil dessa equipe, se essa equipe já tem algum tipo de conhecimento a respeito dessas tecnologias, para então a gente pensar em implementar alguma coisa nesse sentido. O segundo ponto, então, seria estabelecer um planejamento estratégico, né? Então, depois de feito um diagnóstico, a gente planejar como que essa tecnologia ela vai se alinhar ao propósito do escritório ou do setor jurídico da sua empresa, focando sempre no que a gente pretende resolver, né? O que realmente vai agregar valor, para que a gente evite esse erro comum de adotar uma ferramenta da moda e que não vai resolver algum problema. Então, às vezes, o nosso problema, a dor, por exemplo, do setor jurídico de uma empresa é falta de noção do quanto esse processo vai valer lá no final. Então, a gente precisa de uma ferramenta que estabeleça uma forma fácil de a gente provisionar esses valores, de que a gente consiga identificar os valores gastos, qual que é o valor de cada pedido, de repente, de verificar uma boa forma de fazer algum acordo nesse processo. Então, de escolher realmente uma ferramenta que vai complementar a equipe, né? E depois de a gente estabelecer essa estratégia, a gente tentar estabelecer, claro, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fez aqui no escritório também, de que essa implementação ela fosse feita de uma forma gradual, né? Então, não de que a gente tente usar todas as ferramentas possíveis dentro daquele sistema, mas de que a gente vá fazendo e observando como que esse sistema vai respondendo, como que a equipe também vai respondendo àquela tecnologia, né? Então, não precisa ser feito tudo de uma vez. Então, a gente começa pequeno, com uma ferramenta simples, de repente até uma ferramenta gratuita, né, que pode existir por aí. Então a gente vai testando, vai validando, vai ajustando, e aí daí a gente vai expandindo para que a gente consiga usar essa tecnologia de uma forma completa, né? Para que sempre esse propósito, a intenção dessa tecnologia, ela seja cumprida de uma forma perfeita, né? Então, é muito interessante também que a equipe ela seja treinada para utilizar essa tecnologia, né? Porque, querendo ou não, vai ter que existir uma mudança de hábito, né? Essa equipe, ela nunca utilizou esse tipo de tecnologia. Às vezes, como a Júlia disse, essa mudança, ela veio há pouco tempo, né? 7 anos, querendo ou não, é pouco tempo. Então, assim, as pessoas antes elas não estavam acostumadas a utilizar esse tipo de automação, então essa equipe vai ter que passar por treinamentos, porque às vezes pode acontecer algum tipo de resistência a utilizar, porque vai achar difícil, não vai conseguir encaixar na rotina, né? Por isso que é sempre retoma o fato de começar aos poucos, né? Para que a equipe consiga perceber aos poucos esses ganhos, na automação dos processos, né? Então, a mudança de mindset da equipe, ela é muito importante, mais importante do que a tecnologia em si, porque se a equipe não gostar, não quiser usar, a tecnologia vai ficar obsoleta ali. Então, a gente já viu muitos casos de muitos clientes que eles tinham uma tecnologia contratada há muito tempo, mas eles não sabiam fazer a utilização dessa tecnologia e aquela tecnologia ficou lá parada, ninguém sabia usar, até que veio alguém ali que soube realmente fazer a utilização para conseguir implementar ali no negócio. Então, e ainda que a gente escolha depois uma tecnologia, é sempre importante que essa tecnologia ela seja avaliada no decorrer do tempo pela equipe,
né, para que a gente consiga verificar se realmente está sendo efetivo, né? A gente está ganhando tempo, a gente está evitando erro, o cliente está ficando mais satisfeito. Então, se a resposta for sim, é ótimo. Se não, às vezes a tecnologia não esteja fazendo sentido e a gente tem que mudar a tecnologia para que a rotina e a experiência do cliente ela seja uma boa experiência, senão é só um custo à toa, né, e que a gente não consiga resolver as dores daquela determinada situação. Então, é, a Júlia tinha falado que a gente ia trazer aqui alguns casos positivos e alguns casos negativos. Até a nossa ideia anteriormente era tentar fazer uma interação aqui, mas se vocês depois gostariam de mandar algum tipo de casos positivos e negativos de utilização de vocês ali no Perguntas e Respostas, a gente vai gostar de saber depois também. Mas a gente vai partilhar aqui também alguns casos, algumas ferramentas positivas e também algo não muito positivo que a gente vivenciou aqui no escritório. Bom, um exemplo positivo que a gente tem adotado faz pouco tempo aqui no escritório, que é uma ferramenta chamada Transcriptor. Essa é uma ferramenta que ela faz a transcrição de audiências. Então, de um tempo para cá, né, quem está aí no setor jurídico tem percebido que as audiências elas não estão sendo mais transcritas lá pelo juiz enquanto está acontecendo os depoimentos. Né? Isso, por um lado, é muito positivo, porque a audiência ela é mais fluida, ela dura menos, mas, ao mesmo tempo, existe o fato de que quando a gente vai fazer razões finais, quando a gente vai recorrer, a gente tem que parar e reouvir tudo que aconteceu na audiência e fazer a transcrição de forma manual. Mas essa ferramenta, você coloca a audiência e ela faz a transcrição automática daquele ato. Né? Então, isso agilizou muito para nós a elaboração de razões finais, de recursos. O tempo de elaboração ele caiu pela metade e a gente conseguiu focar em outras coisas, né? Então, a grande questão da tecnologia, ela é auxiliar a tua atuação, não substituir ela, mas auxiliar para que você consiga focar em melhorias mesmo da sua tese, por exemplo. Um exemplo negativo que a gente teve aqui no escritório foi que no final do ano passado a gente foi contratado por uma empresa para fazer a elaboração de um relatório. Era um relatório realmente muito grande, eram mais de 1.000 processos. Cada processo ele tinha mais de 500 páginas. Eram processos antiguíssimos, então muita coisa era digitalizada, não foi escrito realmente, né, em PDF para ser anexado no processo, porque ele era um processo físico. Então, e ao mesmo tempo, assim, era um relatório muito... as informações eram simples, assim, de ser colhidas, assim. E aí a gente tentou fazer a utilização de uma inteligência artificial que auxiliasse a gente nas respostas. Mas, em razão de o PDF ser uma digitalização em si, a inteligência artificial ela não conseguia ler, de fato, aquele PDF. E outro fato é que, assim, a inteligência artificial, por mais que ela auxilie, às vezes, na coleta de algumas informações, ela não tem o conhecimento jurídico que um advogado tem. Às vezes você pode perguntar para ela uma coisa, por exemplo, um exemplo do que tinha no relatório. Tem depósito judicial nos autos? Ele não entende necessariamente o que é um depósito judicial e o que eu estou esperando buscar de um depósito judicial para colocar naquele relatório. Então, a inteligência artificial nesse momento nosso, ela não foi nada efetiva, porque a gente começou a perceber que realmente estava dobrando o tempo de fazer o relatório, tentando fazer com a utilização da inteligência artificial, do que realmente a gente parar e ler o processo e buscar as informações ali para o preenchimento. Então, eu não sei se vocês já usaram alguma inteligência artificial para fazer preenchimento de relatório, até se vocês já utilizaram e puderem deixar ali de sugestão, enfim. A gente gostaria de testar, mas para nós aqui a gente já viu que não funcionou muito bem. E agora, assim, trazendo até um pouco da fala da Adriana aqui para concluir a minha apresentação, que foi uma coisa que ela falou no sentido de que a inteligência artificial e a tecnologia em si, ela não vai substituir de forma alguma
o nosso trabalho, né? Não vai substituir o trabalho do advogado, não vai substituir o trabalho do professor e o do contador, de todas as outras profissões que em algum momento já passaram por esse medo de serem substituídos por uma inteligência artificial, né? Esse tipo de ferramenta, ele é uma ferramenta que ajuda, né, para a gente eventualmente tentar coletar algum tipo de informação e tal, mas é, ela não vai substituir a essência do trabalho jurídico, né? Não vai estabelecer uma estratégia, não vai conseguir verificar julgamentos, não vai ter a questão da conversa mesmo com o cliente, da forma como a gente lida, aquele entendimento personalizado, aquela relação mesmo que a gente mantém com o cliente, né? Essas questões não substituem. Então, a grande questão é realmente saber utilizar essas ferramentas como aliadas do nosso trabalho, mas nunca tentando substituir o nosso trabalho, né? O atendimento humano, ele não acaba. A gente só vai tentar evoluir ele com o auxílio dessas ferramentas, mas nunca substituí-lo, né? Então, o profissional jurídico do futuro é aquele que se alia a essa técnica como visão de negócio, para ter um pouco de influência, mas nunca se substituir para fazer uso dessas tecnologias. E é assim que eu concluo a minha fala, termino agradecendo novamente a Câmara Brasil-Alemanha, e é isso, obrigada. Muito obrigado, Raquel, pelo encerramento. Obrigado, Júlia. Obrigado, Adriana, pelas apresentações. É um privilégio para a Câmara Alemã poder contar com os seus associados, com a expertise de cada associado e compartilhar essas vivências com o público em geral e também com as demais organizações associadas à Câmara. Então, recebam o nosso sincero agradecimento. Reforçando, né, o que vocês três disseram. Este evento aqui, ele é muito de um compartilhar, ele passa muito pelo compartilhar algumas experiências, mas também ouvir algumas opiniões. Até o momento, nós tivemos apenas uma pergunta que já foi até respondida pela Adriana, foi direcionada a ela. Então, eu vou verificar aqui se houve mais perguntas, e antes que eu chegue a esse resultado com com alguns novos questionamentos, eu queria fazer uma outra pontuação aqui com todas vocês, palestrantes, e também com o público que nos assiste. Este Comitê de Indústria 4.0 e Transformação Digital, ele foi formado ou fundado em 2018. Em março de 2018, foi realizado o primeiro evento. E o nome é muito daquilo que a indústria alemã preconiza e estabelece como atuação de ponta, uma indústria altamente tecnológica, robotizada, mecanizada, enfim, utilizando dispositivos da inteligência artificial mais recentemente, mas da maquinaria ou da usinagem, toda ela controlada por máquinas, né? Então a Alemanha traz esse conceito, emprega esse conceito, e nós aqui como representantes da economia alemã, da indústria alemã no Brasil, nós replicamos por meio de eventos, tá? Então eu trago essa informação e, além dela, eu queria fazer uma colocação que sempre foi feita nos nossos eventos, em webinários e eventos presenciais, que talvez exista um conceito geral de que praticar indústria 4.0 na indústria ou aplicar a transformação digital nos escritórios seja algo muito custoso, né? Que custe rios de dinheiro e que as organizações tenham que ter um nível de maturidade muito grande para daí dar o primeiro passo nessa direção. Então, o que eu gostaria de ouvir de vocês adicionalmente, eu acho que o público também vai se interessar, é o seguinte: começando pela Raquel, então, que foi a última a falar. Raquel e Júlia, se vocês pudessem compartilhar do ponto de vista do escritório de advocacia e depois a Adri, de uma empresa, uma consultoria financeira, de contabilidade, é, quão difícil foi dar o primeiro passo e se de fato vocês investiram muito recurso financeiro para começar a trilhar essa jornada de transformação digital. Raquel. Veja, eu entendo da seguinte forma, eu acho que em que pese existe um custo, né, inevitável, né? Existem plataformas, às vezes,
gratuitas, enfim, mas em que pese exista um custo para implementar algum tipo de tecnologia, o retorno dela, da utilização dela é muito maior. Então, a forma como o cliente vai receber, então, aquela automação que a gente utiliza é, é, é um retorno maior do que o custo que a gente teve com a tecnologia, entende? Então, assim, o custo ele vai existir, é inevitável, mas isso não exige uma maturidade, não exige que o negócio seja muito grande, porque eu acho que o uso da tecnologia faz, inclusive, que o teu negócio cresça, que o cliente consiga ver valor um pouco ali no teu trabalho, mas o retorno da utilização dela é muito maior do que o gasto. Eu acho que a Júlia deve pensar da mesma forma, vamos ver. Eu concordo com a Raquel, eu só gostaria de agregar dizendo o seguinte, Augusto, eu acho que isso depende, como toda boa advogada, eu respondo, depende. Depende muito de qual é a tecnologia que você tá buscando e como e quanto isso vai agregar aquilo que o teu cliente quer. Então, você pode contratar uma tecnologia que custe R$ 1.000 e que não vai te servir para nada. Ou você pode contratar uma tecnologia de R$ 10.000 e que vai agregar muito valor na tua prestação de serviço. Então, qual delas está sendo mais cara para o teu escritório, né? Qual delas que está, enfim, gerando, te dando algo em troca, o que que não está te dando algo em troca? Então, acho que essa questão do custo financeiro é muito relativo. Também importa a gente pensar o tamanho do escritório de advocacia, né? Qual que é o porte dos clientes, qual que é realmente a necessidade daquela tecnologia. Então, eu acho que essa questão do investimento é muito caso a caso. Mas como a Raquel falou, existem diversas ferramentas também gratuitas ou de valor reduzido. Por exemplo, se eu não me engano, essa de transcrição da audiência não é um custo muito caro e é algo que agregou muito valor para o nosso serviço, porque valorizou o nosso tempo, né? Tirou da gente nossa, um elefante das costas, assim, da gente ter essa liberdade de agora não precisar ficar assistindo vídeos de audiências, que às vezes são vídeos de 2 horas, e escrever à mão tudo o que acontece, enfim, né? Então, esse é um exemplo de uma tecnologia cujo investimento foi muito pequeno, perto da vantagem que gerou para gente. Mas eu, pessoalmente, sou uma pessoa, e isso agora com relação à primeira parte da tua fala, Augusto, com esse receio que algumas pessoas têm de adotar essas tecnologias. No meu grupo de amigas, eu tenho um grupo de amigas também, todas advogadas, assim, e elas sempre tiraram muito sarro de mim, porque eu sempre fui a pessoa resistente a esse tipo de tecnologia. Então, enquanto né, no último ano aí, vamos colocar desde a metade do ano passado para agora, que eu comecei a me habituar com a questão do chat, enfim, de outras tecnologias assim, essas minhas amigas já usam há algum tempo já, e elas sempre falando, Júlia, não tenha medo, você tem que começar a usar, quando você começar a usar, você vai ver como isso é bom, vai facilitar o teu dia a dia. Então, eu sempre fui uma pessoa muito reticente nesse sentido também, sempre fui muito tradicional, assim. Mas eu acho que a partir do momento que a gente vai criando essa familiaridade com, com essas tecnologias e aprendendo a inserir elas na nossa rotina de trabalho com responsabilidade e sempre revisando o trabalho da máquina, como disse a Adriana na fala dela também, a gente vai percebendo que é uma questão de hábito mesmo, de você se habituar e de você você facilitar a tua própria vida com a adoção dessas tecnologias, mas tem que testar, porque enquanto a gente não testar, a gente não vai saber utilizar isso a nosso favor, né? Uhum. Perfeito. Adri? Vou imitar a falha da Júlia, depende, né? Uhum. E o depende que eu quero colocar aqui é assim, quando a gente fala de tecnologias que ainda são cobradas em moeda forte, né? A gente tem, logicamente, um impacto. E aí, o que que a gente fez aqui internamente, né? Quem realmente precisa usar essa tecnologia? Então, em geral, algumas das tecnologias que nós usamos aqui são licenciadas por usuários. Então, eu não preciso expandir para todos os meus usuários. Então, eu faço essa análise. Quem realmente é o usuário-chave de qual tecnologia? Quando a gente fala de sistema, implementar um robô dentro do sistema,
isso não é cobrado muito por usuário, isso é cobrado eventualmente pelo todo da contratação que você tem do sistema. Então, essas ferramentas no nosso negócio em si, que são acopladas aos sistemas, né, esses robôs acoplados, eles não têm um custo elevado na nossa área e eles trazem realmente uma redução de tempo dos colaboradores muito significativa. Então, o ganho que nós temos financeiro em relação a isso é realmente muito grande, né? Ferramentas já de OCR ou de análise de outros dados de auditoria eles são realmente cobrados ou em dólar ou em euro, e aí aqui no Brasil, logicamente que isso tem um custo mais caro, e aí a gente faz o quê? Quem são os usuários chaves? Então, tudo, como a Júlia falou, depende, você tem que olhar o seu cenário, olhar quais são as suas imediatas necessidades, né? Qual é a dor? Nossa dor inicial era a comunicação. Vamos resolver a comunicação, com isso já puxou outra coisa, e aí, assim, você vai expandindo. Então, assim, não tem como não fazer, realmente, porque hoje em dia, quem não começar a fazer vai ficar para trás, né? Infelizmente. E fazer com consciência financeira, lógico, também não adianta sair comprando tudo, gastando dinheiro, e você não vai conseguir fazer com que todos os colaboradores usem tudo de uma forma assim do dia para a noite, então realmente é jogar dinheiro fora aos poucos, com usuários chaves e realmente adaptando o que você tem a necessidade mais imediata. Essa seria a sugestão. Mas assim, em termos de custo, né? Realmente hoje nosso maior custo de tecnologia é na área de auditoria. Mas, assim, se eu for comparar com a contratação, por exemplo, de um funcionário, é como se eu tivesse um funcionário a mais, né? Tão somente. Então, assim, não é algo assim que, meu Deus, tivemos que fazer um investimento, captar recurso, nada disso, sabe? É um Uhum. equivalente hoje a um funcionário a nível sênior, assim, talvez, e é basicamente isso, sabe? Nada do outro mundo. Perfeito. Bom, acho que resta claro que é preciso dar os primeiros passos, né? Quem não fizer isso realmente vai ser ultrapassado, vai ficar obsoleto no mercado. E, enfim, acho que essa é a conclusão que a gente pode tirar das mensagens que vocês nos passaram agora. Veio uma pergunta, enquanto vocês respondiam, muito interessante. Eu vou ler aqui a pergunta e sintam-se as três muito à vontade para responder. Aí, como a Adri acabou de falar, então eu passo para a Adri primeiro, né? Eu acho que depois a Júlia e a Raquel complementam. A pergunta é do João Dumas. Muito obrigado, João, pela participação. E ele traz a seguinte questão. Invariavelmente, as automatizações vão provocar a redução ou eliminação de muitas rotinas e de muitos cargos. Quais são as novas profissões, novas entre aspas, né? Profissões, cargos dentro da atuação de vocês que percebem nascer com o advento da tecnologia? Bom, aqui no escritório, a gente já percebeu isso, e quem tem, assim, aquele gen para tecnologia já está pulando para a área de olhar os dados do cliente, trabalhar com os dados do cliente e atender o cliente de forma personalizada com a informação que ele precisa. Isso já sempre esteve junto com o crescimento aqui da MUR, né? A gente performa muito o atendimento do cliente, né? Na maneira como ele precisa. Agora, ainda mais com essa questão da utilização de várias tecnologias, tem clientes que quer ver o demonstrativo de resultado de ponta cabeça, a gente consegue fazer isso de uma forma muito fácil, né? E aí essas pessoas que têm que gostam disso, elas estão justamente se deslocando da parte operacional do fechamento, daquela parte burocrática da contabilidade, para essa customização, né? Então, eu acredito que esse movimento aconteça assim de uma forma natural e que a gente vá deixar de ter assim o assistente contábil, o analista júnior, o analista sênior, e a gente daqui a pouco vai ter que formatar outros nomes para essas profissões, mas a gente vai ter as pessoas que realmente vão transformar a informação de número que o cliente quer,
né? Então, isso é um movimento que já está acontecendo aqui dentro. E eu acho que o que vai sumir, talvez, seja aquele iniciante, sabe? O assistente que vem, que ele antigamente ele aprendia a ler nota fiscal, a colocar no sistema, porque essa tarefa vai sumir. Por outro lado, eu preciso colocar alguém nesse lugar que ensine o sistema a ler, né? Então, as coisas mudam um pouquinho de figura, somem realmente, eu acho que não é tão rápido assim, mas dentro do nosso ambiente aqui, eu vejo que é isso, deixar de. As coisas vão ficar mais prontas burocraticamente, e aí os colaboradores conseguem formatar o que o cliente precisa de informação, precisa de uma forma muito mais rápida, condensada, enfim, e lúdica para o cliente entender que é difícil, né, entender os números realmente de balanço e se adaptar a isso. Eu creio que na nossa área seja isso. Perfeito. Júlia? Eu não sei se existe, se vai existir uma nova profissão ou um nome, um novo cargo, né, para uma pessoa que, enfim, possa operar essas tecnologias no âmbito dos escritórios de advocacia. Até porque quando a gente pensa em prestação de serviço jurídico, a figura que vem para a gente é o advogado, né, e que, enfim, exige toda uma, uma formação específica, com um credenciamento específico perante o órgão de classe, enfim. Eu acho que o que na realidade vai acontecer é que os profissionais de excelência, vamos dizer assim, os profissionais de referência na sociedade serão profissionais que tenham essa bagagem e que tenham essa experiência. Não necessariamente vai mudar o nome, não vai ser um cargo novo, mas vai ser um novo perfil de profissional que o cliente vai buscar. Além disso, tem, lógico que por trás do advogado, o escritório de advocacia não se constrói em cima de um advogado, né, ou apenas de advogados. Existe toda uma rede de pessoal administrativo que faz parte do escritório, inclusive do nosso escritório aqui, que alimenta esses sistemas, que elabora relatórios, enfim, são pessoas que trabalham diretamente com essas tecnologias. Eu e a Raquel, especificamente, temos uma pessoa que trabalha diretamente com a gente aqui, que a gente é fã número um dela e que a gente não vive sem ela, que é a Flávia. E ela faz atualização dos sistemas de todas as empresas que a gente trabalha aqui, né? Não de todas as empresas, mas de todas as empresas que eu e a Raquel trabalhamos. E ela é craque, assim, ela é muito boa, entende tudo do sistema, então ela é uma profissional que a gente vê muito valor no trabalho dela, né? E a gente vê que os clientes gostam muito do trabalho dela e sempre elogiam muito a agilidade que ela tem para alimentar esses sistemas, o conhecimento que ela tem, a disponibilidade em fazer treinamentos. Então, eu acredito que esse tipo de perfil de profissional que vai ser buscado, né? Não necessariamente um cargo novo só para isso, mas isso visto como uma habilidade imprescindível daquele profissional que quer ter sucesso dentro do mundo da prestação de serviços jurídicos e contábeis também, né? Uhum, uhum. E assim, eu não acho que nos escritórios de advocacia vai existir uma extinção de cargos, mas eu acho que vai aumentar realmente esses cargos administrativos, assim, porque o que a gente percebe é que cada vez mais os clientes vêm com. A gente tem um sistema nosso, que é o CPJ, que a gente usa aqui para nossa alimentação dos nossos processos, enfim, pessoal nosso, do nosso escritório. Mas cada vez mais os clientes vêm com esses sistemas próprios, né? Que a gente também tem que alimentar, que a gente também tem que incluir, enfim. Então, cada vez mais a gente vê a necessidade do pessoal, desse tipo de pessoa como a Flávia, como a Jaqueline também, que tem aqui no escritório, de pessoas que façam esse tipo de trabalho no sistema, de que consiga alimentar, de que tenham realmente o interesse em lidar com esse tipo de nova tecnologia, né? Então, eu acho que no escritório existe maior chance de crescimento dessas áreas do que de extinção, de diminuição desse tipo de pessoal. Perfeito. Se vocês me permitem, humildemente eu faria um complemento à fala de vocês. Eu fiquei pensando aqui que pode haver uma nova nomenclatura do tipo o advogado programador ou o contador analista de dados,
né? Faz Power BI, coisas desse tipo, né? Que são tendências, são recursos tecnológicos que geralmente são aplicados por outros profissionais, mas que agora o profissional do direito, o profissional da contabilidade também tem que dominar, né? Tem que começar a aprender. Perfeito. O João trouxe mais uma pergunta. João, fique muito à vontade para trazer quantas perguntas quiser, tá? Então, na esteira dessa pergunta sobre as novas profissões, digamos assim, ele fala da subjetividade. Vamos lá. Vocês citaram em algumas oportunidades subjetividade. Ela tende a ser reduzida com a tecnologia? Raquel, você que está aqui já quando terminou, o que que você acha? Eu acho que não, na verdade. A subjetividade ela é inerente a cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter ali um entendimento daquela determinada situação, enfim, e a subjetividade ela existe nas decisões judiciais e tal. A gente tem visto, sim, que alguns juízes e tribunais, enfim, têm feito esse movimento de utilização, né? Alguns juízes já até relataram para nós que fazem utilização das inteligências artificiais, mas eu não acho que a utilização da inteligência, da tecnologia, enfim, vai tirar a subjetividade dele, porque ele vai ter o entendimento daquela situação da forma como ele vai entender. Claro que a lei está ali para respaldar ele, mas a subjetividade ela vai existir sim. Assim como o nosso entendimento, por exemplo, às vezes a gente vai utilizar a inteligência artificial para tem uma ferramenta do Jus Brasil que é o Jusiá, né? Não sei se as pessoas que estão aqui já utilizaram essa ferramenta. É uma ferramenta bem interessante do Jus Brasil que auxilia ali no entendimento de como que o tribunal, determinado tribunal entende aquilo, como que o TST entende aquilo, enfim. Mas claro que a gente vai utilizar aquilo da forma como a gente entende para aquele caso, né? Então, assim, se para nós não for favorável, é óbvio que eu vou ter que usar a minha argumentação para em favor do meu cliente, por mais que às vezes não seja o entendimento daquele lugar, né? Mas a gente vai ter que argumentar da melhor forma para tentar evitar algum tipo de condenação para o cliente. Mas eu não acho que a subjetividade decide existir, não. Não sei o que que a Júlia acha. Eu gosto muito desse tema, Augusto, e é um tema que, via de regra, não surge tanto em oportunidades como essa, mas é o tema que eu escolhi estudar no meu mestrado, né, que eu fiz. Eu gosto muito desse tema da subjetividade humana e como que o mundo do direito se molda a partir disso, assim. Então, obrigado, João, pela tua pergunta. É um tema que me empolga bastante ao responder. É, e eu acredito que muitas vezes quando a gente fala da questão da subjetividade dos julgadores, a gente associa isso à insegurança nos resultados e, portanto, a uma característica ruim, né? Como se a subjetividade humana dentro dos processos judiciais fosse necessariamente gerar resultados negativos. Mas eu não acredito que essa seja a realidade, né? Tem muitas vezes em que a subjetividade, a empatia, por exemplo, enfim, aquilo que torna, a matéria que torna a gente humano, né? E nada mais é isso do que a subjetividade. Pode ser positivo para a gente em alguns casos, né? Numa conversa com o desembargador a respeito de um caso específico, do cliente, enfim, essa subjetividade ela não necessariamente significa insegurança e não necessariamente significa resultados ruins. Eu acredito que, em alguma medida, se usada de maneira irresponsável, a tecnologia pode sim afastar um pouco o processo dessa subjetividade, né? Inclusive eu, infelizmente, já me deparei algumas vezes com algumas decisões que nitidamente foram feitas por inteligência artificial, né? Que não analisam o escopo fático do processo, por exemplo, mas simplesmente mencionam a letra da lei e sem, enfim, analisar de fato o que aconteceu naquele caso. E nesse exemplo que eu estou dando agora, por exemplo, eu vejo sim uma utilização da tecnologia como uma forma de afastar a subjetividade, né, do processo, mas foi utilizado de maneira irresponsável.
Então, acho que é o que nós três estamos defendendo aqui nas nossas exposições desde o começo, é a utilização responsável dessas tecnologias, né? E eu acho que partindo dessa premissa de adoção das tecnologias de forma responsável, isso não necessariamente não vai afastar a subjetividade humana da prestação de serviços jurídicos, né? Até porque o direito, como eu já falei, não é uma área do conhecimento exato, né? Não é uma ciência exata. Então, o direito precisa da subjetividade para ele continuar sendo aplicado, para ele continuar se desenvolvendo. O direito é uma ciência feita, de seres humanos para seres humanos. Então, a gente não tem como, pensar um direito, pensar uma aplicação do direito sem o sujeito, da onde ele parte e para o qual ele vai ser, direcionado, né? Então, eu acredito que a partir de uma utilização responsável dessas tecnologias, desde que a gente use elas para facilitar o nosso dia a dia e não para substituir a nossa existência enquanto operadores de direito, a gente não vai tirar essa subjetividade do jogo, vamos dizer assim. E isso não necessariamente é uma coisa ruim. Uhum. Excelente. Adri, quer dar sua contribuição? É muito mais ligada à parte do direito, isso, né? Mas falando em subjetividade aqui na parte contábil, eu acho que às vezes tirar um pouco da subjetividade para a gente aqui é importante. Porque em termos de classificação, às vezes, né, de uma operação dentro de um mesmo cliente, se eu mudo o operador aqui, eu posso ter divergências de entendimento e o cliente precisa da padronização. E uma vez que ele nos passa a padronização, ou que nós entramos em sinergia, ou existe uma política da empresa para aquela padronização, eu preciso seguir ela, né? Então, Uhum. num caso um pouco inverso aqui, se eu consigo formatar e padronizar alguns entendimentos em relação especificamente a classificações fiscais e contábeis, para a gente isso é bom, né? Mas logicamente dentro das políticas de cada empresa e guardadas aí o respeito a elas, né? Uhum. Perfeito, nossa, muito obrigado por essas contribuições. De fato, o assunto subjetividade, quando se pensa no uso atual, recorrente da inteligência artificial, é bem importante ser levado em conta. Eu acho que, assim, falando do ponto de vista aqui de quem trabalha na Câmara de Comércio, né, tem atividades que não poderiam ser jamais substituídas por uma inteligência artificial. Eu, claro, eu estou estendendo um pouco aqui o raciocínio, tá, gente? Me permitam só fazer essa extensão aqui. Jamais poderiam ser substituídas. E é só o humano que ainda consegue captar certas nuances que permitem, no fim das contas, é o nosso objetivo aqui, conectar atores entre si, conectar parte A e parte B que façam sentido. A máquina provavelmente ainda não tem esse nível de subjetividade para entender interesses pontuais, distintos em particularidades muito específicas, né? Enfim, então, divagando um pouco, mas voltando aqui. Agradeço por essas respostas, Júlia, Adri e Raquel, e trago mais uma. Agora eu vou colocar como uma provocação do João. O João disse assim: talvez seja mais fácil buscar jurisprudências em análises de Big Data. O que que vocês acham dessa colocação do João? Júlia, Raquel, vou puxar as meninas do direito, Adri, só um pouquinho aqui. De fato, Augusto, essas ferramentas de Big Data foi o que eu mencionei ali, né? Que a gente tem algumas padronizações dos entendimentos jurisprudenciais, vamos dizer assim, né? Aham, aham. Para alguns casos, de fato, é muito mais fácil, mas via de regra, quando a gente está buscando jurisprudência, a gente está buscando aquilo que não é padronizado, né? Quando a gente Uhum, está dentro de um processo judicial, mas a- enfim, para ajustar condutas e fazer, meu Deus, esqueci, o parecer, uma palavra super simples que me fugiu, fazer pareceres, enfim, nesse sentido, é muito mais fácil mesmo a gente procurar isso nas ferramentas de jurimetria e Big Data mesmo, né? uhum, uhum. Excelente. Tá bom. Raquel, quer fazer alguma colocação em cima dessa Não, fala aqui do João? Não? não, não. Tá bom. Eu tenho uma colocação, uma pergunta aqui para fazer para vocês, que diz respeito a
desafio cultural. Também como porta-vozes da indústria 4.0 e da transformação digital aqui pela Câmara Alemã, a gente fala também muito de cultura, de sociedade 5.0, do quanto as pessoas estão se adaptando a essas novas tecnologias. Então, a colocação que eu faço a vocês três é a seguinte: quais são os maiores desafios culturais e de capacitação de talentos que a organização ou que as organizações nas quais vocês trabalham estão enfrentando nesta jornada da transformação digital? Quer começar, Raquel? Veja, eu acho que a mudança cultural, assim, o que eu acho que o que mais me preocupa, assim, daria para dizer nessa nova era, assim, é a forma como os jovens têm utilizado esse tipo de tecnologia, a forma de confiança que eles têm utilizado a inteligência artificial, assim. Esse eu acho que é um desafio muito grande de mostrar de que a tecnologia ela é realmente um aliado nosso, né? De que ela não é algo para substituir o nosso trabalho, né? Então, assim, às vezes a forma como a gente utiliza, a forma que a gente imagina que aquilo ali vai trazer uma resposta efetiva, não é a forma que necessariamente o cliente está esperando, né? Então, eu acho que existe uma mudança, é necessária a mudança cultural no sentido de tornar esse tipo de tecnologia nossa aliada, mas não de tornar realmente. Acho que é a mensagem da palestra hoje, né? De que essa tecnologia ela é nossa aliada, de que ela não é que ela não nos substitui, né? E isso é em todos os âmbitos, seja é, no trabalho, no setor da advocacia, seja no contábil, seja principalmente, eu vejo que existiu muito medo, assim, de os professores serem substituídos, né, pelo uso da tecnologia. Então, por que que eu vou existir numa sala de aula se tudo que eu coloco, as pessoas perguntam no chat GPT, já vem a resposta? Mas quem disse que essa é a resposta? Quem disse Uhum. que as discussões a respeito de determinadas situações elas não podem existir, né? Então, é, eu acho que a mudança da cultura com relação à utilização ela é necessária, sim, mas é importante sempre ressaltar o uso que é temerário também deixar ela comandar a nossa vida, né? Uhum, uhum. Júlia, quer fazer alguma contribuição? Eu acho que assim, Augusto, tudo que é diferente traz consigo certa resistência, né? A Uhum, gente, enquanto ser humano, naturalmente a gente é resistente à mudança, né? Do tipo assim, time que tá ganhando, né, não se mexe. Então, assim, o nosso serviço aqui para os nossos clientes está funcionando. Por que mexer? Né? Então, acho que existe essa dificuldade na cultura, assim, de entender que a gente não tem que mexer só quando dá errado. A gente tem que mexer para melhorar, para buscar constantemente um serviço mais eficiente, para buscar uma melhoria constante, uma atualização constante dos nossos procedimentos, dos nossos processos. Então, eu acredito que esse seja um desafio que a gente encontra hoje em dia, que muitas vezes a gente mesmo, não vou dizer a gente se sabota, né? Porque não chega a ser uma sabotagem no sentido de que algo está dando errado, mas a gente não, a gente se questiona muito do será que eu deveria mesmo testar isso? Será que eu deveria mesmo fazer esse investimento? Será que isso vale a pena? Poxa, já faz tantos anos que a gente funciona dessa maneira. Será que realmente é necessário mudar? Então, eu acho que esse é um ponto, né, da mentalidade, assim, que a gente tem que tentar enfrentar, justamente em nome dessa melhoria da prestação de serviços, né, da melhoria da nossa eficiência na prestação de serviços. Eu acredito que esse seja o pior obstáculo que eu vejo aqui, no nosso escritório e em outros lugares também, é esse medo da mudança, né? certo, entendido. Adri, quer dar uma contribuição? Eu concordo muito com a fala da Júlia, né? Essa questão do pensar e do se dar aí ao luxo e dar esse passo realmente do testar e
do implementar, do investir, mas, assim, uma questão cultural, assim, de dificuldade cultural, realmente, que a gente também enfrenta aqui, é que nós temos um mix de gerações muito grande trabalhando conjuntamente, né? Então, assim, acredito que nos escritórios jurídicos também, em todas as empresas, então a gente tem aqueles jovens ali que estão iniciando, né? 18, 19, 20, e a gente tem pessoas de 50, 60 anos. E aí, quando você introduz algumas tecnologias, e você acha, às vezes, assim, puxa vida, é o cara de 50 ou de 60 que vai ter resistência. E você vê que, às vezes, essa pessoa adere mais fácil do que o jovem, aquela tecnologia, daí você fica sem entender, porque, como bem a Raquel falou, os jovens nasceram com o celular na mão, né? Essa geração e às vezes esse é um processo, sei lá. Então, assim, é uma coisa muito maluca porque não tem um padrão, sinceramente. Aqui não tem um padrão. Às vezes vai colar com algum time e acaba colando no outro time, e o time que você achou que ia aderir muito facilmente tem uma dificuldade. Então, é uma coisa bem maluca, assim, é um negócio desafiador, desafiador. Mas tem que impor de qualquer jeito, que tem que conduzir a reestruturação e a transformação, né? Ficar do jeito que Uhum. está realmente não dá. E lembrando também, como bem as meninas falaram, com bastante responsabilidade. Às vezes você passa alguma coisa para algum colaborador e vem o chat já, até com os ícones que o chat mesmo já está acostumado a colocar. Você diz, puxa, a pessoa nem trocou o ícone, gente. Não dá, né? Daí tem que devolver e mandar refazer. Sim, Então, sim. basicamente, acho que é isso do choque cultural aí. Uhum. É, caminhamos a passos largos, né? Caminhamos a passos largos na direção de uma sociedade ultra digitalizada. Sim, os nossos filhos são os nativos digitais, né? Que nascem com a tela já, enfim. Mas há muito ainda a se aprender com uma geração, as gerações mais antigas, né? No que diz respeito à relação humana, a fortalecimento de conexões por meio de contato mesmo pessoal. Então a gente tem esse desafio. E para fechar aqui esse cenário, esse contexto, a mensagem desse grupo de intercâmbio também é essa, né? Mostrar que sim, a tecnologia existe, ela está aqui para melhorar as nossas vidas, melhorar a produção, melhorar as situações, o ambiente de trabalho, para que todos tenhamos, né, uma vida melhor. Temos mais tempo para fazer outras coisas, que não apenas trabalhar, né? E falando isso, eu acho que posso puxar para o encerramento do nosso evento, são 16 horas e 31 minutos. A gente está fechando justamente 1 hora e meia de webinar, acho que é um tempo excelente. As perguntas vieram, e vocês as responderam brilhantemente. Então, em nome da HK Paraná, eu agradeço mais uma vez a Adriana Brodbeck, da Múrcia WB, pela excelente exposição. Adri, muito obrigado mesmo. A Júlia Petri e a Raquel Orestein, muito obrigado mesmo, né, as advogadas associadas da Santiago Beg Petri, pelo tempo dedicado, pelo conhecimento compartilhado. Significa muito mesmo para a Câmara contar com esse apoio dos associados na realização de eventos dessa natureza. E eu reforço também o agradecimento aos patrocinadores, mais uma vez, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa, Intelecto, Lapinha e Miara Schwartz Tomaszewski. E agradeço, por fim, a Lix Attorneys e a OKE como patrocinadores do Comitê, né, de Indústria 4.0. É, Júlia, Raquel, Adriano, vocês querem fazer uma última consideração ou podemos encerrar por aqui? Augusto, queria só agradecer novamente, deixar registrado aqui de novo o agradecimento a você e à Câmara, toda a organização. Muito obrigada, foi muito Imagina. enriquecedor participar desse evento aqui do lado da Adriana e da Raquel, que estou junto dela todos os dias, mas sempre uma satisfação participar dessas atividades com ela também. Muito obrigada. Imagina. Obrigado mesmo pelas palavras. Gostaria só de agradecer, né? Foi muito, muito interessante para mim participar. E parabéns pelas meninas. Também ouvir a experiência do escritório jurídico também para mim foi muito, muito bom. E agradecer você, a Marcela também, né? E toda a equipe. Tá ótimo. Excelente.
eu replico os agradecimentos e nos colocamos à disposição, né, Júlia, para novos eventos como esse. Tá ótimo. Agradeço pela disponibilidade, pelas palavras amigas e desejo a vocês um bom restante de semana e um excelente feriado. A todo mundo. Um abraço. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. tchau, obrigada. Tchau, tchau.